Amém. Já botei também no Face já. Nervosismo. Não, ficar nervoso não. Tá ótimo as aulas. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, irmã Sueli. Amém. Irmãos. Em nome de Jesus. Queria que você que tivesse já entrando aí, você pudesse compartilhar, amém, esse link, para que outras pessoas possam estar participando da nossa escola bíblica. Hoje a gente, aleluia, vai ter a 8ª lição, amém? Em nome de Jesus, hoje o professor Stênio vai estar dando essa lição aqui. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Você que quer assistir pelo YouTube, coloca lá na sua televisão, amém? Coloca lá no YouTube lá e procura lá Manancial Potira, amém? O canal da Igreja Manancial. Em nome do Senhor Jesus, você não vai encontrar muitos canais Manancial Potira, então vai ser bem fácil você achar lá. Ou então se você quiser assistir pelo Facebook, também estamos aí ao vivo pelo Facebook, amém? Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria só fazer uma oração, logo depois eu queria passar para o Diácono Stênio. Amém. Dizer também para os irmãos que ao final da escola a gente vai erguer um clamor, o Stênio vai estar orando aqui, aleluia, pelos pedidos de oração, pelo esse momento difícil, né, que nós estamos atravessando. E quanto mais oração, mais poder. Então, daqui a pouco também no final da escola, a gente vai estar orando. Eu queria pedir que você que tem a revistinha já ficasse com a revistinha na mão. Você pode interagir, pode fazer perguntas. Eu vou estar aqui do lado do Diácono Stênio também para estar assessorando, aleluia, para estar ajudando também nas perguntas. Então faça bastante pergunta. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, a gente está acompanhando aqui tudo e vai estar respondendo ao longo da aula, em nome do Senhor Jesus, amém? Então pega a tua revistinha, pastor, não tem revistinha, pega a Bíblia, porque a escola, ela é escola bíblica, né? Então você também pode estar acompanhando junto com a Bíblia. O importante é que você esteja atento nesse momento. Não fica passando, o Facebook coloca para ficar a tela inteira, fica num cantinho da sua casa, amém? Para que você venha aprender, em nome de Jesus, para que nessa noite você venha realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus, para conhecer mais a palavra, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje o Espírito Santo de Deus quer realmente falar com você através dessa escola bíblica, através do servo dele. Hoje Deus quer falar com cada um de vocês, amém? Vamos fechar nossos olhos, logo depois o Diácono Stênio já vai estar aí na frente, eu vou estar no cantinho aqui assessorando, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Deus amado, neste momento, Senhor Jesus, nós estamos dando início, Pai, a mais uma escola bíblica manancial. Senhor, toma, Pai, aleluia, nas tuas mãos, Pai, tudo que vai ser feito, tudo que vai ser, meu Deus, aleluia, ensinado nesta noite, que nós venhamos aprender de Ti, Pai. Senhor, que venha diminuir o homem, que venha sumir, Pai, aleluia, o conhecimento humano, Pai, para que o conhecimento de Deus, Pai, venha, Senhor Jesus, encher os nossos corações nesta noite. Pai, abençoa o teu servo, abençoa cada um, Senhor, que está participando da escola bíblica. Senhor, que o Senhor possa abrir o entendimento, que eles possam nesse momento, Pai amado, aleluia, aprender mais de Ti, Pai. Senhor, porque é necessário, Pai, que nós venhamos conhecer, Pai, a verdade, para que nós não venhamos ser destruídos ou venhamos ser levados, Senhor Jesus, por todo vento de doutrina. Pai, nesta hora abençoa poderosamente essa escola bíblica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. À vontade, Stênio. Glória a Deus. Cumprimento meu irmão com a paz do Senhor, amém. É motivo de muita alegria estar reunido aqui com a Igreja do Senhor. Nós aqui, a igreja aí, quero desejar a todos boa noite, a paz do Senhor. Quero dizer também que é motivo de muita alegria estar aqui na casa do nosso pastor, né? Compartilhando mais uma lição da Escola Dominical Manancial, da Escola Bíblica Manancial, onde nós já chegamos na lição número 8, amém? Queria que os irmãos pegassem suas revistinhas, como o pastor falou, amém? Quem não tiver a revistinha, acompanha pela Bíblia, pega uma caneta e um papel e faça suas anotações, porque anotar sempre nos instrui. Se você tiver a sua pergunta, nós vamos estar aqui para tentar responder, eu, pastor, a irmã Fabiana também. Então, vamos lá, né? O título da nossa lição é a lição número 8, amém? Que tem por tema comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
Quero chamar desde já o nosso irmão Wagner para ficar a postos aí. Qualquer pergunta, se quiser interagir, se quiser trazer algum comentário, professor Wagner, fique à vontade, amém? Vai ser muito bom, vai ser muito rico para a nossa escola, amém? Então, como nós já falamos, o tema da nossa lição é comprometidos com a palavra de Deus. O nosso texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, amém? Que diz assim: bem-aventurados que ouvem e guardam a palavra de Deus. E a nossa verdade prática diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em dois textos, se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 ao 19, e está também no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos acompanhar, queria que os irmãos pegassem suas revistinhas e acompanhassem essa leitura, que vai permear toda a nossa lição, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Versículo 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra dessa roerá como granguena, entre as quais são Himeneu e Fileto. Aí a gente dá um saltozinho para o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Isso é a nossa leitura que nós vamos ter como base nesta noite, amém? E mostrando aqui também o nosso objetivo geral, que vai ser demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. O nosso objetivo específico são: o primeiro, afirmar a autoridade da Bíblia. O segundo, mostrar o zelo pela boa doutrina. E o terceiro, pontuar os cuidados quanto aos modismos. E nesses objetivos específicos também vai estar descrito os subtópicos que nós vamos tratar nessa noite. O subtópico 1.1, que vai falar sobre a sola escritura. O 2, os nossos fundamentos. E o 1.3 vai tratar do tema nós não somos deístas. E no segundo tópico, que tem também como subtópico, o ensino ou instrução, o conteúdo da fé, a nossa confissão de fé e a Bíblia. E o 3, modismo, procura apresentar a Deus aprovado, 3.3, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E como a revistinha tem dizendo aí, que o nosso ponto central é esse, amados irmãos. Amamos a palavra de Deus e somos comprometidos com ela. Amém? Esse tema é de bastante importância para os dias atuais, ao qual nós estamos vivendo. Amém? Onde nós vemos muitos comentários, muitas pessoas questionando a autoridade da Bíblia, questionando a veracidade da Bíblia. E esse tema da nossa lição hoje, meu irmão, é de extrema importância, porque nós bem sabemos o quão importante é a palavra do Senhor. Nós sabemos o quão nós precisamos dela, o quão nós precisamos dela como filho, como igreja, como cristão. Nós precisamos da palavra do Senhor. Amém? E a nossa introdução eu trouxe aqui, queria compartilhar com vocês, que diz assim: necessitamos da palavra de Deus, por isso a buscamos, pela orientação do Espírito Santo e o compromisso com a palavra de Deus que temos que ter como igreja, como cristão e como filhos. Amém?
E nós vemos também, quando eu estava estudando sobre essa aula, eu vi os propósitos que a palavra do Senhor ela tem, meu irmão. A Bíblia, ela nos tem propósito que se nós colocarmos no nosso dia a dia, nós vamos nos tornar cada vez mais forte diante da presença do Senhor. E um dos propósitos, os propósitos que eu anotei aqui e queria compartilhar com a amada igreja, que um dos propósitos da Bíblia é ensinar, corrigir. A Bíblia, meu irmão, ela nos dá a resposta. A Bíblia também tem como propósito nos informar, nos dar conhecimento. Ela nos instrui em justiça. A Bíblia também ela nos dá como propósito, ela nos prepara para toda boa obra. E principalmente, meu irmão, através da Bíblia nós entendemos os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Amém? Quando eu estava estudando sobre esse tema, sobre essa aula, a lição número 8, eu me deparei numa coisa que é simples, mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite. A palavra Bíblia, ela não se encontra na Bíblia. Entenderam? A palavra Bíblia, ela não se encontra na palavra do Senhor. Mas a Bíblia, ela na palavra do Senhor, ela tem uns nomes a qual nós podemos mencionar. A Bíblia, na palavra, ela é chamada de a palavra do Senhor, as sagradas letras, como é que eu posso dizer também, as sagradas escrituras e principalmente, meu irmão, a Bíblia é considerada a palavra do Senhor. Amém? Vamos entrar no nosso ponto 1 da nossa lição nesta noite. A autoridade da Bíblia. Amém? A autoridade da Bíblia nos move com poder para um novo pensamento e uma nova ação. A autoridade da Bíblia, meu irmão, eu estava estudando, ela tem a ver com reinar. A Bíblia ela tem que reinar em nossas vidas. Amém? E somente a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tudo o que precisamos, pois nela está tudo revelado. Essa semana o pastor passou uma mensagem que eu até anotei aqui, que eu queria compartilhar também com você, que diz assim, ó: não temos o direito de falar, nem a autoridade para falar onde a Bíblia se cala, ou de se falar, ou de se calar onde a Bíblia fala. Voltemos às Escrituras. Amém? Nesse tópico, onde fala da autoridade da Bíblia, meu irmão, nós temos que entender, nós temos que aceitar que a palavra do Senhor, ela vai ser a última e a primeira em qualquer circunstância de nossas vidas. Quando nós observamos essa frase, voltemos às Escrituras, é um chamado que Ele nos dá, um chamado que Deus nos dá para que nós venhamos nos apegar à palavra de Deus de tal forma que nós não venhamos ter em nossos pensamentos qualquer sombra e dúvida de variação, meu irmão. A palavra do Senhor ela é fiel, a palavra do Senhor ela é eficaz e cabe a nós, meu irmão, cabe a nós todos os dias de nossa vida nós termos a palavra do Senhor como autoridade. Amém? E nesse mesmo tópico onde fala da autoridade da Bíblia, na nossa revistinha, ele fala de sola escritura. Amém? Eu estava estudando sobre esse tema bastante importante, que nós também hoje, como pentecostais, nós recebemos essa herança dos nossos irmãos reformados, que através da reforma protestante, nós tivemos, meu irmão, acesso a essa revolução, pastor. Nós devemos ter esse tópicozinho aqui, sola escritura, como o auge de uma revolução espiritual que aconteceu na igreja lá atrás, onde Deus levantou um homem, meu irmão, para bradar e dar um grito, como é que eu posso dizer, um grito de liberdade, onde a igreja naquele tempo vivia presa, meu irmão, vivia presa debaixo da autoridade de homens, vivia preso, como é que eu posso dizer, diante de um sistema religioso que a aprisionava com regras, com indulgências. E esse grito, meu irmão, que a reforma protestante nos deu, ela nos entregou as 5 solas, meu irmão, os 5 somentes,
porque a palavra sola, ela significa somente. E esses 5 tópicos que eu queria compartilhar com vocês nessa lição, que diz assim: as 5 solas foi onde a Igreja de Cristo teve uma revolução espiritual, que levou os seus fiéis a total confiança na Bíblia. Onde através dessa revolução, através dessas 5 solas, meu irmão, nós fomos libertos das tradições e da autoridade humana. Essa revolução, essas 5 solas, meu irmão, ela tem a ver com o grito de liberdade que a igreja lá atrás ela deu contra um sistema religioso que a aprisionava. E essas 5 solas, meu irmão, o significado de cada uma delas, nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira diz assim: somente as Escrituras. Tema de nossa lição, que diz assim: somente as Escrituras significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para uma vida cristã. Que por meio da Bíblia é que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. A segunda sola diz assim: somente a fé. Somente a fé significa dizer que a justificação dos nossos pecados só é possível por meio da fé e não por obras. Amém? E o terceiro diz assim: somente a graça. Significa dizer, meu irmão, que somente pela graça nós somos salvos. A graça é oferecida por Deus por meio de Jesus Cristo. Deus concede por meio do seu amor para a humanidade. Amém? Esse tema graça, meu irmão, ele é muito desvirtuado hoje no nosso tempo. Tem muitas pessoas que pensam que por nós termos acesso à graça do Senhor, nos dá a liberdade de viver uma vida conforme a gente quer. Porque não existe mais um preço. Hoje tem muitas pessoas que usam esse termo graça para querer justificar os seus pecados. Tem muitas pessoas hoje que usam esse termo graça para poder justificar a sua maneira de viver, a sua maneira de andar, a sua maneira de pensar, que muitas das vezes vai contra a palavra de Deus. Muitas dessas pessoas, para se justificar, ela diz: nós estamos na graça. Hoje não é necessário, mas nós não fazermos nada. Isso é um engano, meu irmão. Isso é um ensinamento totalmente contrário à Escritura do Senhor. A graça, quando a graça diz que somente pela graça nós somos salvos, essa graça nós temos que entender, meu irmão, que foi pago um alto preço para que nós hoje, como cristão, que nós hoje, como igreja, viéssemos ter o privilégio de viver debaixo dessa graça. Mas eu entendo, meu irmão, eu entendo que a palavra graça é uma responsabilidade que nós, eu, você, a igreja do Senhor tem com o próprio Deus. Porque uma coisa eu aprendi, meu irmão, que a graça, ela nos dá a responsabilidade de viver uma vida íntegra e sincera diante do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, meu irmão. Isso nós não podemos esquecer, que pela graça nós somos salvos. Amém? E o quarto tópico diz assim, o quinto tópico significa somente Cristo. Um dos gritos das solas escrituras para nós é que diz somente Cristo. Isso significa dizer, meus irmãos, que somente Cristo é o único Salvador do mundo. Jesus é o único que pode interceder por nós diante de Deus. Mas por que, Estênio, somente Cristo? É simples de entender, meu irmão. Porque somente Cristo foi o único que viveu nessa terra sem pecado. Somente Cristo. Nós temos que bradar nisso no nosso coração, meu irmão, que é somente Cristo que tem o poder de interceder por nós diante do Pai. Hoje, meu irmão, já não existe mais nenhum intercessor. Não existe mais nenhum intercessor entre nós e o Pai, a não ser a pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Então louvado seja o nome do Senhor por isso, meu irmão,
que essas 5 solas que nós herdamos dos nossos irmãos lá atrás, meu irmão, onde Deus levantou um homem para bradar contra o sistema religioso, através dessas 5 solas, meu irmão, nós recebemos estruturas para viver uma vida de conformidade com a palavra do Senhor. Amém? E o segundo tópico, meu irmão, da nossa lição, o tópico 1.2, fala a respeito dos nossos fundamentos a respeito da Bíblia. Quais são os nossos fundamentos? Será que é necessário ter fundamentos ainda e hoje, já que nós estamos debaixo da graça? Sim, meu irmão. Nós precisamos de nós termos fundamentos. E esses fundamentos nós encontramos na palavra do Senhor. Esses fundamentos, meu irmão, se nós observarmos bem, quando eu estava estudando sobre isso, eu vi que os nossos fundamentos eles estão estruturados na revelação do nosso Senhor Deus, que diz assim: a revelação de Deus se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Isso é um dos nossos fundamentos, meu irmão. A Bíblia, ela parou de ser escrita. A Bíblia parou de ser escrita com os nossos apóstolos, com os apóstolos que a palavra nos Deus dá. A Bíblia, ela parou de ser escrita. Por que eu falo isso? Ela parou de ser escrita com a revelação que o nosso Senhor deu a João na ilha de Pátimo. A Bíblia parou de ser escrita, meu irmão, no livro de Apocalipse. Por que eu digo isso? Porque existe, meu irmão, hoje, pessoas que defendem a autoridade, a legitimidade dos livros apócrifos. E esses livros apócrifos, eles não têm nenhuma inspiração de Deus. Por isso, meu irmão, que nós temos que ter isso como um fundamento. A Bíblia, ela parou de ser escrita na era apostólica. Amém? Então, tudo que se levantou, meu irmão, desde lá para frente, não tem aceitação, porque não tem inspiração bíblica. Nós sabemos que a Bíblia foi um livro, e é um livro que foi inspirado por Deus, meu irmão. Nós não temos que ter essa dúvida. Tem muitas pessoas que questionam a autoridade bíblica diante dessa circunstância, dizendo que a Bíblia não foi escrita por Deus, que com o passar do tempo os textos começaram a ser fragmentados, e o que nós temos acesso hoje são apenas pedaços, meu irmão. Mas nós temos a fé, e o nosso fundamento nos diz que a palavra do Senhor, ela é fiel e por completa. Porque eu fico pensando, pessoas que falam dessa forma, dizendo que a Bíblia hoje não é mais a Bíblia do passado. Meu irmão, eu tenho essa palavra fiel no meu coração. Deus teve todo o poder, Deus teve todo o cuidado de proteger a sua palavra. Muitos, desde lá atrás, muitos quiseram destruir, quiseram apagar, quiseram exterminar essa palavra que hoje nós temos acesso, mas não conseguiram, porque Deus, meu irmão, Ele fez tudo que poderia ter feito para poder proteger a sua palavra. E eu estava estudando sobre esse tema, meu irmão, e eu vi uma frase que um irmão falou, que ele disse assim: pastor, que a Bíblia é o livro mais amado, mas também é o livro mais odiado. Essa palavra, meu irmão, é verdadeira. Hoje, a mesma intensidade que existem pessoas que amam a Bíblia, que amam a palavra do Senhor, também existem pessoas que a odeiam, meu irmão, que a odeiam. E aqui é onde nós vamos entrar nesse tema, no tópico 1.3, que na sua revistinha diz assim: não somos deístas. Não somos deístas. Quando eu estava estudando sobre essa lição, meu irmão, o tema, o tópico que eu passei mais tempo foi nesse tópico aqui. Nós não somos deístas. E o que é ser deísta? Deísmo, meu irmão, é a doutrina que afirma que Deus existe, mas ele está muito longe de nós e não se envolve com assuntos humanos.
Veja, meu irmão, o quanto essa palavra, o quanto essa doutrina deísta, ela vai contrário ao que a palavra de Deus nos diz. Nós bem sabemos, nós bem lemos, meu irmão, é fácil de compreender o quanto Deus está perto de cada um de nós. É fácil entender, é fácil compreender, meu irmão, o quanto Deus age no nosso meio. E essa doutrina, meu irmão, que é uma doutrina do inimigo, que diz que Deus não se envolve com assuntos humanos. E essa doutrina ainda diz mais, diz que só Deus, que Deus só pode ser experimentado através da natureza, do universo, e não com relacionamento. Meu irmão, essa doutrina deísta, por nós que somos filhos de Deus, por nós que somos lavados pelo sangue do Cordeiro, ela vai por terra bem rápido, meu irmão. Bem rápido, porque nós bem sabemos que Deus é um Deus que quer se relacionar com o seu povo. Nós bem sabemos que Deus, ele tem o prazer de se relacionar com cada um dos seus filhos. Eu fico pensando, como é que esses deístas, como é que esses que seguem essa doutrina chamada deísmo, eles não param para pensar, não param para meditar, não param para ver os exemplos, não param para ver os testemunhos de pessoas que são agraciadas pela presença de Deus através do relacionamento com Ele. Meu irmão, essa doutrina ela é muito fácil de ser combatida por nós, não por nós pentecostais, mas por nós filhos de Deus, porque nós bem sabemos que Deus, meu irmão, na palavra dele está escrita que Deus nos diz que ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu irmão, o deísta, ele não entende, ele não sabe o que é que essa palavra quer dizer. Que Deus, meu irmão, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu irmão, para essa doutrina ser lançada por terra, basta nós, meu irmão, vivermos essa palavra. Basta nós meditarmos na palavra do Senhor e trazer ela para os nossos corações. E o que é que nós somos, meu irmão? O que é que nós somos? Nós somos teístas. Eu nunca tinha ouvido falar dessas duas palavras. Por isso que eu digo, meu irmão, digo para você, digo para o meu pastor que está aqui, que nessa aula, nessas lições, antes de eu ser o professor, eu sou o aluno. Porque o quanto eu estou aprendendo, tendo que preparar cada aula, meu irmão, eu absorvo mais, eu acho que eu absorvo mais, pastor, do que eu estou entregando. Isso é o prazer que se tem de estudar a Bíblia. Isso é o prazer que se tem de se participar de uma escola dominical, meu irmão. É você receber do Senhor. A partir do momento que você recebe do Senhor, o prazer que nós temos é compartilhar o que nós recebemos do Senhor. E nesta noite, meu irmão, nessas escolas, Deus nos dá a oportunidade de aprender para que nós venhamos viver e compartilhar com quem o Senhor colocar ao nosso alcance. Amém? E por que nós somos teístas? Entenda bem a diferença, deístas e teístas. Nós somos teístas, meu irmão, porque nós cremos que Deus não está longe de nós e que Deus está interessado sim no ser humano. Amém? No livro de Hebreus 11, 6, diz assim, pediu para o pastor colocar. Amém. Hebreus 11, capítulo 6. Amém. Ora, sem fé é impossível agradá-lo, porque é necessário que aqueles que aproximem-se de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Essa palavra é forte, meu irmão. Nós somos teístas com base nessa palavra, meu irmão. Se nós nos chegarmos a Deus, se nós tivermos fé que Deus está conosco, meu irmão, Ele vai nos galardoar, Ele vai nos recompensar. Não que nós devemos buscar a presença do Senhor simplesmente por querer algo em troca. Não, meu irmão. Nós temos que buscar ter intimidade com o Senhor, nós temos que buscar ter relacionamento com Deus, porque nós sabemos, meu irmão, que Ele está interessado em cada momento de nossa história. Deus está interessado sim.
Deus, ele não nos criou, meu irmão, para nos jogar ao léu. Essa doutrina deísta que diz que Deus não interfere, que Deus não está ligando para o problema da humanidade, é a mesma coisa dizer que Deus criou o homem e o abandonou. Não, meu irmão, Deus nos criou, Deus nos formou e Deus cuida de nós, meu irmão. Então nós temos que nos apegar a essa palavra e dizer a cada dia: Deus está do meu lado, sim. Deus cuida de mim, sim. Deus tem um plano para a minha vida, sim. Então nosso grito todos os dias para esse tipo de doutrina é dizer que nós somos ateístas. Nós acreditamos num Deus que está bem perto de nós. Nós acreditamos em um Deus que tem o prazer de nos abençoar. Nós acreditamos num Deus, meu irmão, que tem o prazer de andar lado a lado conosco. Por isso que nós temos o privilégio de dizer, e nós temos o prazer de dizer, que nós somos teístas. Amém? E o segundo ponto que nós vamos ter que tratar, o segundo tópico da nossa lição, voltando um pouco aqui também. Por que nós somos teístas? Porque Deus ainda fala com seus filhos. E como é, Estênio, que Deus ainda fala conosco hoje? Simples de entender, meu irmão. Deus fala conosco através da leitura bíblica. Amém? Todas as vezes, meu irmão, que nós nos sentamos para ler a palavra do Senhor, que nós tiramos um tempo para dedicar, para investir na palavra do Senhor, meu irmão, Deus tem o prazer de falar conosco. E Deus fala conosco hoje através da palavra dele, amém? Outro ponto também importantíssimo, que Deus fala conosco hoje através dos dons espirituais. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Deus fala conosco, meu irmão, através dos dons espirituais. Quando Deus nos revestiu de dons espirituais, é para que de alguma forma Ele venha falar através de nós. Quando Deus nos reveste de dons espirituais, meu irmão, não é para que esses dons espirituais nós vemos guardar somente para nós mesmos. Não, meu irmão. Quando Deus ele nos reveste de dons espiritual, é Ele nos mostrando, é Ele nos separando que Ele quer falar com seus filhos através de nós. E qual é esta outra forma também que Deus fala com seu povo hoje? Que Deus fala com seus filhos hoje? Através dos sonhos e através das visões, meu irmão. Deus fala conosco através dessas duas coisinhas, através de sonhos e através de visões. E uma das coisas que eu fico mais maravilhado, meu irmão, mais maravilhado em Deus, que Ele continua a falar conosco hoje através das coisas mais simples do nosso dia a dia. Amém? Muitas das vezes a gente está precisando escutar uma palavra do Senhor. Muitas das vezes nós estamos precisando ouvir a voz do Senhor por alguma coisa que está nos acontecendo, por alguma coisa que nós estamos precisando, e o Senhor fala de uma forma tão simples, meu irmão. Fala de uma forma tão simples. Muitas das vezes nós estamos necessitados de ouvir a voz de Deus, e simplesmente quando a pessoa chega e fala para nós que, Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida, isso muda as circunstâncias. Então nós temos que entender, meu irmão, e temos que ver, e temos que aceitar, e temos que contemplar que Deus ainda fala com o seu povo. Amém? Então o segundo tópico da nossa lição, que mostra na revistinha, diz assim: mostrar o zelo pela boa doutrina. Amém? Esse é o nosso segundo tópico, que fala sobre o zelo da boa doutrina. Amém? Deixa eu beber água aqui. Se o irmão Wagner estiver conosco, o pastor aqui está do nosso lado, se quiser participar, amém. Vai nos ajudar muito, amém. Irmão Wagner está online, pastor? Tá sim. Pronto, irmão Wagner, tem algum comentário, meu irmão? Se tiver, compartilhe, ajude-nos, amém. Então o segundo tópico diz assim: mostrar o zelo pela boa doutrina. E o tópico 2.1 diz assim: ensino ou instrução. A palavra doutrina, meu irmão, significa ensino ou instrução.
E a nossa doutrina como pentecostal, já que é o tema da nossa lição, é o pentecostalismo, o verdadeiro pentecostalismo, eu trouxe aqui em que a doutrina pentecostal ela se baseia. A doutrina do pentecostalismo se baseia no crer no poder do Espírito Santo na vida do crente após o batismo com o Espírito Santo. Amém? E as nossas principais doutrinas, meu irmão, como pentecostais, é a doutrina do pecado, é o ensinamento do pecado, a doutrina do batismo, a doutrina da salvação e a doutrina do arrependimento. Tem mais outras doutrinas? Tem sim, mas essas aqui, meu irmão, são as principais. São aquelas que nós temos que saber, são aquelas que nós temos que guardar em nosso coração. A doutrina do pecado, meu irmão, nos fala que nós somos pecadores e nós somos carentes da glória do Senhor. Nós somos pecadores, meu irmão, mas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? A doutrina do batismo é aquela que nos mostra que nós somos necessitados de nascer de novo, de viver uma nova vida em Cristo. Amém? E a doutrina da salvação, meu irmão, que uma das coisas que ela nos fala e que nós não devemos esquecer é que um dia Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja, vai buscar um povo separado. Amém? Então nós temos que entender isso. E a doutrina do arrependimento, meu irmão, é uma doutrina que nos mostra que nós temos que nos arrepender a cada instante. A cada instante, meu irmão, Deus nos dá a oportunidade e nós temos que nos arrepender, porque é necessidade do Filho de Deus, é necessidade da igreja de viver uma nova vida em Cristo. E todas as vezes que nós vivemos uma nova vida em Cristo, meu irmão, Ele nos leva a arrependei-vos, porque esse ainda é o chamado de Deus para nós, meu irmão, é arrependei-vos, nós temos que nos arrepender, porque nós pecamos, meu irmão, hoje de forma involuntária, às vezes nós pecamos de forma involuntária, e o arrependimento é um grito que tem que estar em nosso coração, a cada instante, meu irmão, quando nós nos levantamos pela manhã e contemplamos a beleza do Senhor através das nossas vidas, meu irmão, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa. Nós temos que colocar em nosso coração, meu irmão, sempre o desejo de nos arrepender, porque enquanto houver arrependimento, haverá perdão e haverá salvação. Amém? E o tópico 2.2, onde fala do conteúdo da fé. Amém? A nossa fonte de conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, meu irmão, ela é considerada para nós o manual do fabricante. Quando eu estava estudando, eu vi esse tema, eu até tinha estudado sobre esse tema no livro que eu li, que a Bíblia, meu irmão, a palavra do Senhor é o manual do fabricante. Quer saber tudo aquilo sobre a sua vida? Vá na Bíblia que ela revela. Quer saber tudo aquilo que você está sentindo? Vá na Bíblia que ela revela. E ontem eu estava vendo, eu vi um vídeo de um pastor que falou há tempos atrás a necessidade de se atualizar a Bíblia. Eu fiquei pensando, pastor, como é que um homem intitulado pastor, pastor de ovelhas, pastor de vida, aquele que tem a responsabilidade de um povo, aquele que vai prestar conta com o Senhor de um povo, ele abre a boca e diz que a palavra do Senhor tem-se a necessidade de ser atualizada. Eu fiquei pensando, meu irmão, o quanto esse homem precisa da graça de Deus, o quanto esse homem precisa de arrependimento, o quanto esse homem precisa de salvação, porque uma pessoa, meu irmão, que tem o conhecimento da palavra de Deus, que tem o conhecimento doutrinário, que sabe o que o Senhor, sabe o poder que Deus tem através da palavra dele, ele abre a boca para dizer que a palavra do Senhor necessita ser atualizada. Meu irmão, esse irmão, ele está seguindo outro evangelho, pastor, ele está seguindo outro evangelho, porque dizer que está seguindo o evangelho de Cristo, dizer que foi lavado e remido pelo sangue do Senhor, dizer que é filho de Deus e sustenta uma tese dizendo que a palavra do Senhor precisa ser atualizada para poder alcançar as vidas de hoje, meu irmão, misericórdia, misericórdia. E uma coisa que eu aprendo, a partir do momento que uma pessoa quer pegar a palavra de Deus para justificar a sua maneira de viver,
A partir do momento que uma pessoa pega a palavra do Senhor e quer justificar a sua maneira de pensar, a partir do momento que a pessoa pega a palavra do Senhor para justificar o seu pecado, meu irmão, essa pessoa se torna um herege. Foi uma das coisas que eu aprendi através de uma ministração de um pastor, que ele diz assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Meu irmão, eu vi essa palavra desse pastor sendo aplicada através, não posso nem chamar de pastor, através desse homem que sustentou uma tese que para hoje se alcançar vidas. E no texto e no decorrer da mensagem dele, eu assisti a mensagem dele, ele disse que hoje, para nós sermos cartas de Deus, para nós sermos a palavra de Deus, nós temos que nos atualizar. Meu irmão, uma coisa que eu aprendo: a palavra do Senhor, ela é fiel e digna de toda aceitação. Quando a palavra do Senhor se cala, meu irmão, quem somos nós para poder falar? Amém? Quem somos nós para poder questionar? Quando a palavra diz que não é, meu irmão, não é e ponto. Quando a palavra do Senhor ela diz que é e pronto e acabou. Se nós não temos que justificar nada, meu irmão. Porque a palavra do Senhor, como nós já falamos, ela é inspiração dele. Deus, meu irmão, quando ele nos entregou a palavra dele, ele usou homens para poder expressar em um papel aquilo que ele queria para cada um de nós. Então, quem somos nós para poder questionarmos a veracidade da palavra do Senhor? Uma coisa que eu aprendo, todas as vezes que eu pego a palavra do Senhor, eu não acho erro, meu irmão. Todas as vezes que nós pegamos a palavra do Senhor, nós não achamos erro. Sabe o que é que nós achamos? Nós achamos o nosso próprio erro. Nosso próprio erro, mas aquele que não acha o seu próprio erro, que não reconhece o seu próprio erro através da palavra do Senhor, ele começa a querer justificar, começa a querer adaptar a palavra do Senhor para a sua maneira de viver. Não sei se os meus irmãos estão entendendo, mas às vezes muitas pessoas, para justificar aquilo que está fazendo, pegam textos isolados da palavra do Senhor para poder justificar. Amém? Eu estava vendo a mensagem desse pastor, que ele pegou textos isolados do livro de Levítico, pegou textos isolados do livro de Deuteronômio para poder justificar essa dita atualização por ele expressa da palavra do Senhor. Irmão, a palavra do Senhor ela não necessita ser atualizada jamais. Somos nós que temos que nos moldar a palavra do Senhor. Somos nós que somos falhos, somos nós que somos carentes, somos nós que precisamos de um direcionamento, e esse direcionamento, meu irmão, ele nos dá através da palavra dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, esse tema compromissado com a palavra do Senhor é para isso. Nós temos que buscar ter compromisso com a palavra do Senhor para isso, meu irmão, para que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Amém? Nós bem sabemos o quanto o inimigo tem investido pesado para poder desvalorizar a palavra do Senhor. Desde o início que essa palavra foi escrita, homens usados pelo inimigo têm se levantado para poder questionar a autoridade da palavra do Senhor. Então, meu irmão, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência a cada instante de nossas vidas. O conteúdo da nossa fé, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, está na palavra do Senhor. Amém? Uma das coisas, meu irmão, que eu vejo que tudo que nós precisamos está na palavra do Senhor, foi quando Jesus foi tentado pelo inimigo, pastor. Quando Jesus ele foi tentado pelo inimigo, uma das coisas que ele se equiparou, uma das coisas que ele abraçou, uma das coisas que ele usou, foi a palavra do Senhor. Então isso nos mostra, meu irmão, que a palavra do Senhor, ela é escudo, ela é uma arma de ataque. Então nós temos que entender, meu irmão, que a palavra do Senhor, ela jamais vai necessitar de conteúdo externo algum. Jamais a palavra do Senhor ela vai necessitar de adaptações, amém? Queria até falar aqui, Stênio, que eu amém, pastor? Tenho certeza que você leu nas
na declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, tem um texto, né, onde é declarado logo sobre as Sagradas Escrituras, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, para acrescentar na aula do Diácono Stênio. Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas e a Palavra de Deus, que nos livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, né, como está escrito no livro de 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Isso significa que toda escritura foi respirada ou soprada por Deus, que distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. A escritura sagrada são de origem divina, seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Aí, para encerrar, eu queria deixar o versículo de 2 Pedro 1,21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas dos santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí, Diácono Stênio, eu me pergunto, como algo que foi escrito, que foi inspirado por um Deus atemporal, como a gente já viu também na nosso Deus é um Deus atemporal. O nosso Deus, ele não tem começo nem fim, ele não há 1000 anos atrás era assim, não. O nosso Deus, ele é atemporal. Então ele escreveu um texto que ele independe do tempo. Por isso que Jesus, ele deixa bem claro que passará os céus e a terra, mas a palavra nunca passará, em nome de Jesus, né? Então, é por isso, claro, eu estava vendo meu professor de teologia, realmente dessa matéria bíblica, sobre introdução bíblica, e ele estava dizendo, ele disse uma frase que eu achei muito interessante, porque muitas pessoas chegavam para ele e perguntavam assim, quem escreveu a Bíblia foi o homem, sabe? Uhum. Quem escreveu a Bíblia foi o homem escreveu a Bíblia. Ele disse, aí um dia ele ficou assim um pouco triste, disse assim, ainda bem, porque você já imaginou se Deus tivesse usado um papagaio para escrever a Bíblia? Como ia ser mais difícil ainda, porque eu tinha que mostrar para vocês, olha, um papagaio pegou uma caneta e foi lá e escreveu a Bíblia. Ia ser duas coisas que você teria que acreditar. Na palavra de Deus, ainda ter que acreditar que um papagaio escreveu a Bíblia. Né? Então, esse texto ele deixa bem claro sobre o que você está falando. Que a palavra de Deus, ela é atemporal. A gente não pode achar que a palavra de Deus ela precisa ser atualizada, né? A palavra de Deus ela não precisa de atualidade, porque de Gênesis a Apocalipse, o único foco da palavra de Deus se chama Jesus. Você vai atualizar Jesus? Jesus ele é eterno, do mesmo jeito que a palavra de Deus ela é eterna, né? Então, só para acrescentar aí. E eu acho engraçado, pastor, em cima disso que o senhor falou, eu acho engraçado que essa pessoa que defendeu a autoridade da atualização da Bíblia, e a Bíblia ela já tinha falado sobre essas pessoas, que ia chegar um tempo que ia surgir falsos mestres, que ia surgir falsos doutores, que iam surgir outros ventos de doutrina. Então como é que eu vou falar que a Bíblia precisa ser atualizada, sendo que a Bíblia já nos trazia, já que ia chegar um tempo que essas pessoas iam se levantar? Amém? E na nossa declaração de fé, como o pastor disse, diz assim também um tópicozinho: a Bíblia é a nossa única fé de regra e prática, inerrante, completa, inefável palavra do Senhor. Amém? Então você que está em casa, você que está aí, procure ver esse texto onde fala da declaração de fé. Isso aí está escrito no livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, mas nós podemos pegar para a nossa declaração de fé. Amém? Então não deixe de rever isso em casa. Procure saber, procure no Google a declaração de fé, meu irmão. Porque esse texto de toda a nossa revistinha, de todo o nosso estudo dessa lição, do nosso trimestre, primeiro trimestre, todo, meu irmão, está baseado, se nós estivermos bem atentos, nós vamos buscar como fonte de aprendizado essa declaração de fé. Então não perca a oportunidade de, se você puder,
leia a declaração de fé das Assembleias de Deus, porque é bastante importante. Amém? E o terceiro tópico que nós vamos entrar... Amém. Deixa eu ver aqui. Vamos mexer aqui, pastor? Olha, desculpa, Pronto. Vou ler aqui o que o irmão Wagner diz, amém? É só assim mesmo, né? Irmão Estênio, muitos pregadores e líderes de hoje estão preocupados em agradar os ouvintes. O verdadeiro evangelho confronta e transforma a vida do homem. Excelente observação, Wagner, é mesmo. Hoje pessoas, para poder acariciar o ego de alguns, com medo de perder o que essa ovelha tem para oferecer, começa a trazer palavras para poder agradar, para poder massagear o ego das pessoas. Meu irmão, isso é um erro que hoje, infelizmente, está acontecendo de forma notória no meio cristão. Hoje, muitos pastores, muitos líderes estão com essa preocupação. Eu não posso perder vidas, a minha igreja tem que crescer em números, tem que crescer em quantidade. Misericórdia, meu irmão. Misericórdia, meu irmão. A partir do momento que um pastor perdeu essa visão de que o evangelho ele é confrontador, a partir do momento que o pastor perder essa visão de que a palavra do Senhor, ela muitas das vezes vai machucar, muitas das vezes ela vai confrontar, muitas das vezes, irmão Wagner, a palavra do Senhor aponta as nossas falhas, muitas das vezes, e a partir do momento que o líder, ele começa a querer, como é que eu posso dizer, trazer um evangelho mais brando para poder não machucar as pessoas, ele perdeu o foco, mesmo. Ele perdeu o foco. Porque para muitas das vezes uma pessoa mudar, porque muitas das vezes, irmão Wagner, para nós mudarmos é necessário a gente ser confrontado. E a palavra do Senhor, ela nos confronta sim. Irmão, excelente observação. Amém? Entrando no tópico 3, onde diz assim: cuidados com os modismos. Não, cuidado... Só para dizer que o Fábio disse também, né? Apocalipse 2, versículo 19, que diz assim, não é 2, não tem 22 não, é 2. Isso, querendo mudar a Bíblia, irmão? Vamos ver, o irmão está dizendo aqui que não tem mais mudança. 22, 19, se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, pronto. 22, 19. Que diz assim, irmão Fábio: e se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descrita nestes livros. Amém. Amém. Palavra forte, irmão Fábio. Palavra forte. Amém. Então nós vamos entrar aqui no tópico 3 de nossa lição. Amém. Que diz assim: cuidado quanto ao modismo. Amém. Tópico 3.1 diz assim: modismo. O modismo traz a ideia do que está na moda. O modismo são ventos de doutrinas que são passageiros e nada pode nos aproveitar. São inúteis e inaproveitáveis. Amém? Hoje, nos tempos atuais, meu irmão, onde a igreja... Agora eu me lembrei de uma coisa, onde eu estava na portaria uma vez, pastor, e a irmã Raquel e o irmão Gabriel estavam brincando, né? Quando os irmãos chegavam, estava falando crush e bola de neve, né? Hoje em dia o modismo está tão grande que estão querendo até tirar o nome de igreja. Hoje estão usando a expressão crush. Church. Perdão, é uma expressão tão difícil, é church. Church. Meu irmão, eu estava observando, e antes de eu vir para cá, eu passei pelaquela igreja ali, a Paz e Vida, né? Não é mais igreja Paz e Vida. Na verdade, ali foi outra igreja que abriu. É outra? Não é Paz e Vida mesmo. Não. É outra igreja mesmo. É Church, como é o nome? É Church Paz, né? Church da Paz. Church da Paz, meu irmão. Church que é igreja em inglês. Inglês, né? Nós temos que nos observar, nós temos que nos... ter muito discernimento para nós não sermos levados por esse modismo, meu irmão. Tem muitas coisas que na igreja, hoje, a igreja contemporânea está passando, tem muitas coisas que são novas, que edificam sim, mas também tem outras coisas que a gente vê que é somente modismo,
que é somente algo que é momentâneo, é passageiro. Aí eu estava estudando sobre esse tópicozinho de nossa lição, ele estava mostrando os modismos que hoje a igreja enfrenta. Aí um dos modismos que tem é do caicai, né? Do caicai, a pessoa... Aí eu tava vendo a unção daquele pastor famoso americano, Billy Graham, onde ele chega numa multidão, ele estende a mão, os irmãos tudo cai. Eu fiquei me questionando, Senhor, será que isso é do teu espírito mesmo? Será que o teu espírito faz isso, joga a pessoa no chão? E eu fiquei com tanto medo de pecar que eu até... Não, meu irmão, não vou questionar não, vou passar isso para cá. Mas nós temos, meu irmão, quanto igreja, ficarmos vigilantes nessa área do modismo. Nós não podemos nos entregar, nós não podemos perder a essência do evangelho por uma coisa que é hoje e amanhã não vai ser. Nós temos que nos estruturar naquilo que é real e verdadeiro para nossas vidas, amém? Então esse tópicozinho onde diz que nós devemos ter cuidado ao modismo, nós temos que ter cuidado sim, meu irmão. Porque o inimigo, ele, como eu disse antes, que ele está tentando desvirtuar. Tem muitas coisas que o inimigo está usando para poder da salvação. E nós temos que ter cuidado, como eu estava falando, quanto a esses modismos, amém? Nós temos que nos estruturar, meu irmão, com a palavra do Senhor para isso. Para que nós venhamos ter estrutura espiritual, para que nós venhamos ter discernimento espiritual, para nós podermos combatermos e enfrentarmos e não cairmos nesse desvio, nesse deslize que é os modismos. Amém? E o nosso tópico 3.2 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Isso é um tópico, meu irmão, bastante importante para nossas vidas, que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém? Queria que a igreja pegasse suas Bíblias e deixasse fixado nesse versículo. Timóteo. A internet deu uma caidinha aqui, mas já voltou. Está voltando. Eu botei no 4G. Tava não, era? Ah, não estava na internet. Voltou no YouTube. Amém? Eu botei de novo. No capítulo 2 de 2 Timóteo, meu irmão, diz assim, o versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Esse tópico, meu irmão, ele está distribuído aqui nesse versículo, que diz assim: o obreiro aprovado, meu irmão, para ser aprovado, quando esse versículo diz ser aprovado, ele está dizendo que esse obreiro que é aprovado, ele recebeu uma qualificação do Senhor. O obreiro que para se considerar aprovado não é pelo que ele muito sabe, meu irmão. Não, meu irmão. Não é pelo que ele muito faz, não, meu irmão. Ele recebe uma qualificação de Deus. Isso sim é ser um obreiro aprovado diante de Deus, é receber do Senhor qualificação. E quando diz, meu irmão, apresenta-te a Deus, significa dizer que o obreiro que foi aprovado por Deus, ele tem que estar disponível. O obreiro que foi aprovado por Deus, ele tem que estar disponível. Mas disponível para quê, Estênio? Para toda boa obra. Porque uma coisa que eu aprendo, meu irmão, a todos os dias na minha vida, uma coisa que eu aprendo, meu irmão, quando o Senhor, ele derramou sobre mim um chamado, ele me chamou, eu entendo, meu irmão, que eu tenho que estar disponível. Porque uma coisa que eu aprendi, pastor, fazer a obra do Senhor somente com aquilo que me agrada, somente com aquilo que eu quero fazer, é muito cômodo. É muito cômodo. Como o irmão Wagner falou, o evangelho é confronto e a obra do Senhor também é confronto, meu irmão. Porque tem muitas das vezes, tem muitas coisas que a gente não quer falar, não quer fazer. Preferimos às vezes ficar no nosso comodismo, mas nós, quando nós absorvemos essa palavra e nos conscientizamos que nós somos um obreiro aprovado por Deus, nós reconhecemos que nós recebemos qualificação do Senhor. Porque eu tenho para mim, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, recebo um chamado de trazer a palavra do Senhor, seja onde for, meu irmão, eu começo a me questionar: Senhor, será que eu tenho essa capacidade? Mas uma coisa que eu entendi, meu irmão, foi me lançar diante da presença do Senhor, reconhecer que o Senhor me chamou, e quando Ele chama, meu irmão, Ele capacita, não é capacidade vinda do homem, não. Marcelo,
Marcelo Mendes? Mendes. O Marcelo Mendes. Eita, meu irmão Marcelo. Tá dando a parte seu pra ti. Pai do Senhor, meu irmão Marcelo, Deus te abençoe, meu irmão. Saudade daquelas obras lá que a gente fazia lá no Vila do Mar. Amém? Aí. Amém? O irmão Wagner colocou o nome do pastor do Caicai, é Beni-Rim. Ah, Benerim, né? Beni-Rim, é do Caicai, que ele passa a mão e o povo cai. Pois é, eu fiquei com tanto medo, irmã Fabiana, quando eu estava vendo esses vídeos, eu questionei dentro de mim, entendeu? Será que isso é obra do Espírito Santo? Aí eu, para não poder questionar mais, não é. Não entendi que não tem como. Pois não é, eu fiquei a grande coisa é que tinha um pastor que fazia aqui no Brasil que chamava Marcos Pereira, né? Marcos Pereira do Rio de Janeiro, também foi. A gente sabe que ele passou um bom tempo preso aí pelo ministério que ele, né? As coisas que ele estava fazendo errado. Sem falar que realmente é uma obra que você não tem edificação. Qual é a edificação? De jogar uma mão no chão. Pronto, é a mesma edificação de eu chegar num culto e revelar o número da sua casa, revelar o seu CPF, revelar, sabe? Eu não vejo nenhuma edificação nessa obra, entendeu? Não vejo nenhuma edificação. Irmão Estênio, só pontuando, Amém, quando a gente não tem estudo da palavra, né? A gente fica se questionando, a gente é igual a menino, como tem, né, em Efésios 4,14. A gente é menino igual levado por qualquer doutrina. Logo no começo, quando eu via, né, essas coisas, eu ficava dizendo assim, meu Deus, por que é que eu não sinto essa vontade de cair? Eu creio a gente, como dentro da gente, a gente já fica começando a questionar. Eu creio que várias pessoas já se questionou Com assim, certeza. será que o Acontece problema com todo sou mundo, eu? Será que o exatamente. problema sou eu? Ai, o poder foi tão grande que a pessoa botou a mão e caiu, mas assim, né? Aí quando você vai aprendendo, você vai vendo que aquilo dali, realmente, a gente não está aqui para julgar, mas não tem embasamento na palavra. E assim, entendeu? em cima do que a irmã está falando, teve uma certa vez que eu participei de um culto, pastor, que quando terminou o culto, todo mundo, mas eu senti a presença do Senhor, o irmão prega muito, o irmão faz isso, faz isso. Aí eu comigo mesmo, meu irmão, será? Porque o que eu ouvi ali foi só grito. O que eu ouvi ali foi só palavras repetitivas. O que eu ouvi aquilo ali foi só levante, faça isso, faça aquilo, e eu não sei. Aí o pessoal tudo dizendo, rapaz, que culto maravilhoso, e eu senti a presença de Deus, eu pensei que meu Deus, será que eu não senti isso que a irmã está falando? É isso, por isso, irmãos, que nós temos que ter estrutura bíblica. Por isso que nós temos que ter embasamento bíblico, como a irmã falou. É para isso, meu irmão. Para que quando surgir um questionamento dentro de nós, nós venhamos ir para a Bíblia e a Bíblia nos confrontar e nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o coração do homem é enganoso. E a palavra do Senhor, ela é o ponto de equilíbrio, pastor. Uma coisa que eu aprendo a cada dia, quando surgem dúvidas, quando surgem questionamentos, a palavra do Senhor, ela é sempre o ponto de equilíbrio a qual nós possamos descansar. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não vai errar. A palavra do Senhor, ela não vai deixar sombra de variação. A palavra do Senhor não vai deixar dúvida. Quando é de Deus, meu irmão, Deus não deixa dúvida, porque Deus não trabalha na dúvida. Deus, ele é certeza. Deus, ele é certeza, mas para isso, para que nós venhamos ter essa certeza, nós temos que buscar na palavra do Senhor. Pronto. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14, que a irmã compartilhou aqui, meu irmão, ela nos vai dar uma estrutura bem certa sobre os modismos, que diz assim, Efésios 4,14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia o enganam fraudulosamente. Amém, meu irmão? Esse versículo aí, ele vai de encontro bem a esses modismos, meu irmão. Ter o conhecimento da palavra do Senhor não é para se orgulhar. Ter o conhecimento da palavra do Senhor não é simplesmente para pregar. Ter o conhecimento da palavra do Senhor, conhecer as Sagradas Escrituras, meu irmão, é para que nós venhamos nos tornar forte contra esses ventos de doutrinas, com essas palavras de engano que vem se levantando no meio do povo de Deus. Então nós, meu irmão, que essa lição, comprometidos com a palavra do Senhor, venha nos mostrar
a realidade que cada um de nós devemos ter, de buscar o conhecimento do Senhor, não para se orgulhar, para dizer para os outros que eu sei a palavra do Senhor, não, meu irmão, é para que você venha ter estrutura espiritual, para que você, não venha passar por isso, meu irmão, para que você não venha ser levado por qualquer vento de doutrina, amém? E para nós encerrarmos, meu irmão, no 3.4, que diz assim, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar significa manter o curso correto, significa o ensino correto da palavra para a edificação espiritual da igreja, meu irmão. Amém? Por isso, meu irmão, que nós que temos o prazer de ministrar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor, eu creio, meu irmão, eu creio que na sua maioria, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que tem a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, ela sente um friozinho na barriga, sente um medo. É por isso, meu irmão, porque manejar bem a palavra do Senhor é a responsabilidade que o obreiro tem de pregar a palavra do Senhor com verdade. Amém? Um dos meus maiores medos, meu irmão, quando eu estou ministrando a palavra, é de ensinar algo errado. O meu maior medo, meu irmão, de quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, é dar um ensinamento contrário à palavra do Senhor, porque eu sei, pastor, eu sei que tem pessoas, quando estão se preparando para ir para a igreja, fazem a sua oração no secreto e pedem a Deus, sabe o que? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, fala comigo. E é responsabilidade nossa, meu irmão, como ministrantes da palavra do Senhor, trazer essa palavra, manejar bem a palavra do Senhor, para que através dos nossos lábios não venha sair engano, não venha sair palavras fraudulosas, não venham sair pedra de tropeço para a vida de muitas pessoas. Então, meu irmão, manejar bem a palavra é isso, é um compromisso com a palavra do Senhor, é um compromisso em pegar a palavra do Senhor, não para a sua edificação, mas para a edificação da igreja. Esse é o propósito, essa é uma das incumbências que o obreiro tem que ter, de manejar bem a palavra da verdade. Amém? Não que o obreiro venha ser perfeito na palavra, não, porque o homem jamais ele vai estar à altura do evangelho, mas que o obreiro tem essa responsabilidade dentro de si, de ser comprometido com a palavra do Senhor, de manejar bem a palavra do Senhor, de não ter do que se envergonhar. Então, meu irmão, essa palavra, essa lição, que ela venha ter falado forte aos nossos corações, que venha ter abrido os nossos olhos para alguma coisa, para que nós, essa lição, ela tenha falado aos nossos corações, para que nós venhamos receber um despertar de Deus, para que nós venhamos estar mais comprometidos com o Senhor, através da palavra dele, meu irmão. Porque a palavra do Senhor é que nos dá estrutura. Amém? A irmã Damares Catão colocou assim: não se salvavam e nem deixavam os outros se salvarem. E da outra que ela falou sobre os fariseus. Pronto. Irmã Damares, vou ler aqui suas duas mensagens. Diz assim: os fariseus eram que estudavam só para dizer que sabia, mas Jesus disse que eles não se salvaram e nem deixavam os outros se salvarem. É verdade, irmã Damares? Mas se salvavam e não deixavam os outros se salvarem. É verdade, irmã Damares? Os fariseus eram que tinham isso dentro deles. Uma das coisas que a gente vê em cima disso que a Damares falou é que os fariseus tinham a mania de querer se apresentar, de querer ser alguma coisa, esquecendo que nós nada somos, né, irmã Damares? Então é isso, meu irmão. Isso é a nossa lição de hoje, a nossa lição 8, amém? Que nós devemos estar cada vez mais comprometidos com a palavra do Senhor. Não para nos tornarmos melhores do que ninguém, mas que nós venhamos, meu irmão, agradar a Deus com a nossa maneira de viver. E nós só vamos agradar ao Senhor com a nossa maneira de viver se nós soubermos como viver. E para saber como viver, nós temos que meditar na palavra do Senhor. Amém? Então, cumprimento aos meus irmãos. Nós vamos concluir com a oração, né, pastor? Amém. Nós vamos orar. Bom, Fábio, traz o caderninho. Amém. Um caderninho que a gente está sempre pegando o nome das orações, né? Eu queria agradecer o... Mas pra cá. Entendeu, Lombardi?
Eu queria agradecer o Diácono Stênio por essa palavra abençoada, por esse estudo, né? Graças a Deus a gente vê que, apesar das dificuldades, né, de fazer online, que é bem complicado, mas graças a Deus os irmãos estão participando, em nome do Senhor Jesus, e que a gente continue com esse propósito, né? Hoje é a 8ª lição, a gente ainda tem aí mais 5 lições, né, para encerrar esse primeiro semestre. Então, que a igreja possa realmente aprender. Essa escola, né, esse semestre, ele tem nos ensinado muito, como o Stênio tem falado, a gente tem aprendido muito a viver realmente o verdadeiro pentecostalismo, porque para algumas igrejas, eles têm hoje tomado as igrejas pentecostais por zombaria, né? É verdade. Mas isso eu sempre digo, culpa da própria igreja pentecostal, de alguns movimentos pentecostais que acabaram não sendo um pentecostalismo bíblico. E desde que eu comecei a ser pastor, esse é o meu lema. Eu disse, nós somos uma igreja pentecostal bíblica, sabe? Então, eu não vou seguir doutrinas de homens, eu vou seguir a doutrina da Bíblia. Então, é por isso que a igreja pentecostal ela tem que voltar para as Escrituras. Essa lição é muito especial, muito realmente necessária nos tempos atuais, que a gente venha realmente ser uma igreja bíblica pentecostal, em nome de Jesus. E essa estrutura, pastor, que o pastor tem, o nosso pastor João Pires também tinha todo esse cuidado, né, pastor? Demais. O pastor João Pires tinha esse cuidado mesmo. Quando ele ficava lá dentro, quando ia um pregador de fora, quando o pregador de fora começava a questionar, a falar mais alto, não era pastor, ele já se levantava e já ficava por ali. E eu, novo na fé, só observando, eu vi o cuidado que o nosso pastor tinha de proteger a verdadeira palavra. Amém? Então a nossa igreja, meu irmão, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, ela tem despertado para isso, meu irmão, para ter estrutura com a palavra do Senhor. Quando eu lembro que vou ter que dar escola dominical, eu me lembro das perguntas da irmã Raquel. A Raquel que está nos assistindo, amém, Raquel? Uma das coisas que nos facilita aqui no serviço online é que a gente fica, cadê a pergunta da irmã Raquel, Pai do Senhor, irmã Raquel. Então nós vamos orar, né? Sem mais perca de tempo. Nós vamos orar pelas nossas vidas. Nós bem sabemos que nós estamos passando por um tempo difícil. Nós bem sabemos que o momento que o mundo, não só a nação brasileira, mas o mundo está passando, é tempo difícil, meu irmão. Amém. Mas nós temos que entender que o Senhor tem um controle de tudo. Tudo está no controle do Senhor. Às vezes a gente pensa que está demorando. Já faz mais de um tempo que a gente está lutando nessa pandemia. Mas Deus sabe todas as coisas, meu irmão. Nós bem sabemos que a palavra do Senhor ela nos diz, e nós temos que nos apegar a ela, que a nossa tribulação é leve e momentânea. Está produzindo para nós um peso de glória. Então vai chegar o tempo que nós vamos contemplar a glória do Senhor. E se nós estamos aqui nesta noite, se nossa família está bem, se nós estamos com saúde, meu irmão, é tempo de nós levantarmos uma pedra entre Mispa e Sem e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então nós vamos orar agora. Queria que você estivesse aí em casa, que não deixasse nada atrapalhar esse momento de oração, amém? Porque nós passamos um dia abençoado, nós tivemos um dia abençoado, e agora de alguma forma, meu irmão, nós vamos abençoar também outras pessoas, porque eu creio, meu irmão, irmão Wagner, no poder da oração intercessória. Eu creio que a partir do momento quando nós nos dispomos a orar de forma intercessória por alguém, por uma causa que não é nossa, o Senhor, através do Espírito Santo, leva ao Pai aquilo que nós precisamos. Então eu queria que você em casa agora esquecesse um pouquinho de você. Sei que você está precisando, como todos nós estamos precisando, mas coloque-se diante do Senhor pela vida de alguém, por alguém que está passando por uma dificuldade, por alguém que está sofrendo, por alguém que você sabe que está precisando de uma intervenção de Deus. Então esse é o momento para isso. Interceda. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia, e de tudo que neles há.
Pai querido Deus da glória, Pai, neste momento, ó Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque as nossas vidas te pertencem, o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecer, Senhor meu Deus, pela toda a proteção que o Senhor tem nos concedido. Pai, muito obrigado pela tua presença, que é real e verdadeira em nossas vidas. Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, toma esse momento que o mundo está atravessando nas tuas mãos. Eu creio que está nas tuas mãos, ó Pai. Eu sei, ó Senhor meu Deus, que basta uma palavra do teu poder, ó Pai, para que toda situação contrária, Pai, venha se transformar em um manancial de águas vivas, ó Pai. Então, ó Senhor meu Deus, recebe o nosso clamor, Senhor meu Deus, nosso humilde e simples clamor, Senhor meu Deus, que nós entregamos a Ti, Senhor. Toma, Senhor meu Deus, todas as vidas que estão passando por dificuldades, ó Senhor meu Deus. Toma Aleluia. todas as vidas, ó Pai, que estão sofrendo, ó Senhor meu Deus, por esse vírus, ó Senhor meu Deus, coronavírus, ó Pai. Senhor, toma a vida de cada um nas Tuas mãos, ó Pai, que nesse instante, Aleluia, ó Pai, Jesus. a Tua presença, Senhor meu Deus, que está em todos os lugares, ó Pai, venha contemplar a vida de cada um daqueles que estão entubados nesta noite, Senhor. Passa com o teu poder, Senhor, meu Deus. Derrama a tua cura, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Visita as mentes, os corações, ó Pai, para que nesse momento que eles estiverem internados, eles venham receber de ti forças, ó Pai. Forças para resistir, Aleluia. Senhor, meu Deus. Forças para continuar acreditando que o Senhor é um Deus de milagre. Pai querido, Deus da glória, eu te peço também, ó Senhor, meu Deus, uma bênção especial, ó Senhor, meu Deus, sobre a vida daqueles que perderam os seus entes queridos, ó Pai. Senhor, Tu és um Deus, ó Pai, que transforma, Senhor, meu Deus, toda situação contrária, Senhor, Aleluia, em manancial de Senhor. águas vivas. Derrama do Teu conforto, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Não deixes, ó Pai, que o mundo venha pensar que a última palavra é do homem, ó Pai, mas que o homem venha entender, que o mundo venha entender que a última palavra é Tua. Nós estamos no Teu controle, ó Pai. Toda essa situação está no controle das Tuas mãos, ó Pai. Pai, neste momento, ó Senhor, meu Deus, eu te entrego, Senhor, meu Deus, essas vidas que colocaram o nome nesse caderno de oração, ó Pai. A vida da Suelen Costa, da Aurenice Rodrigues, do Marcelo Ferreira, da Avelânia, da Elizabeth Mendonça, do meu irmão Wagner, do meu irmão Flávio, da Raimunda e família, do Moisés e família, da Ana Raquel, da Luísa Helena, Senhor. Toma essas vidas nas Tuas Aleluia, mãos, ó Jesus. Pai. Essas vidas te pertencem, ó Senhor, meu Verdade, Deus. Senhor. O que está aqui nesse caderno, Senhor, meu Deus, não são somente letras, ó Pai, mas é fé, Senhor. Fé depositada num Deus que tudo pode, ó Pai. Então entra com Teu sobrenatural sobre essas vidas, ó Pai. E contemplas essas vidas com Tua graça, Senhor, meu Deus. Com a Tua misericórdia, Pai, e com o Teu amor. Pai querido Deus da glória, neste momento, ó Senhor, meu Deus, eu também quero Te apresentar, Pai, a vida do nosso pastor. Pai, toma a vida do pastor Pacheco nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, Tu sabes, ó Senhor, meu Deus, o quanto o Teu servo, ó Pai, enquanto a sua família tem se dedicado para Ti. Senhor, eu quero Te render graças, ó Senhor, meu Deus, por essa família, Pai. Eu quero Te render graças, ó Senhor, meu Deus, porque Tu pegou essa família e levantou, ó Pai, como referencial Teu, ó Pai. Então, blinda essa família, Pai. Blinda a vida do meu irmão, blinda a vida da minha irmã, blinda essa família, Pai, do alto, abaixo, da frente, à retaguarda, Senhor. Não deixes, ó Pai, que o inimigo venha ter o poder de pensar que pode tocar neste lar, porque esse lar, Senhor, meu Deus, foi erguido por Ti. Pai, eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, sonda, Senhor, meu Deus, Aleluia. todos os propósitos, ó Pai, no coração do Teu servo, ó Pai. Senhor, que cada um deles venha a ser realizados para o louvor da Tua glória. Pai, eu te peço, ó Senhor, meu Deus, toma-nos em Tuas mãos, ó Pai. Eu te entrego, ó Senhor, meu Deus, nas Tuas mãos, crendo, ó Senhor, meu Deus, crendo que as nossas vidas estão em Ti, Pai, e tudo está no Teu controle. Tudo isso, ó Pai, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, o Teu Filho que vive e que reina para todo e por todo sempre. Amém. Amém. Diga amém aí na sua casa, meu irmão. Em Aleluia. nome de Jesus. Uma coisa que eu gosto de fazer, que o Senhor colocou no meu coração aqui nesta noite, quando a gente está fazendo uma visita no lar, eu costumo encerrar com um grito de vitória, um brado de vitória. Eu gosto de contar de 1 até 3 e no 3 a gente dizer glória a Deus. Amém? A igreja aí topa, dê um amém. Amém. Amém? Então nós vamos contar de 1 até 3 e no 3 a gente vai gritar glória a Deus. Amém? Todo mundo preparado?
Então vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus! Amém. Eita, Muito Amém, obrigado, Senhor. meu irmão. Glória a Deus. Em nome de Jesus, quero agradecer cada irmão que está aí, aleluia, acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Nós tivemos uma queda no YouTube, quero pedir desculpa aos irmãos, mas reconectamos em nome de Jesus. E nessa hora eu queria deixar mais uma vez o convite para você estar assistindo amanhã a live do culto de senhoras, amém? Será transmitido a partir das 18 horas amanhã, o culto de senhoras, culto de louvor e adoração na direção das senhoras. Terá uma mensagem abençoada com a nossa irmã, aleluia, que vai trazer uma palavra, vai ter louvor diretamente lá da igreja. Então, 18 horas amanhã você já se prepara para estar assistindo essa live. Amanhã a gente vai estar transmitindo pelo Facebook, pelo Instagram da igreja Manancial Potira, amém? Então você está convidado para estar assistindo amanhã. Queria também deixar aqui o convite e o lembrete para você, aleluia, que nós estamos com a nossa campanha Manancial de Amor, amém? No último sábado desse mês a gente vai estar fazendo uma live solidária com o Ministério Manancial de Louvor e Adoração, com músicas autorais dos meninos. Realmente vai ser uma grande festa, mas de lá até lá você tem a oportunidade de estar fazendo uma doação. A missionária vai colocar aí o número do meu WhatsApp. Você entra em contato, nós vamos buscar uma cesta aí na sua casa, ou então nós mandamos um Pix, ou então uma conta bancária para que você possa fazer essa sua doação. Graças a Deus a gente já conseguiu a doação de 20 cestas básicas, em nome de Jesus, e só tem a melhorar, só vai crescer cada vez mais. Quem quiser pode doar só um alimento também. Pronto, e também quem quiser doar, pastor, eu não posso doar uma cesta básica. Meu irmão, se você puder doar um alimento, um tipo de alimento, você puder doar 2 ou 3, nós vamos nos dias de culto da igreja, na quarta-feira, no sábado e no domingo, nos horários do culto, nós vamos estar lá na igreja recebendo a tua doação. E domingo de manhã, o pastor vai passar a manhã todinha lá, orando por você e também recebendo a tua doação, em nome de Jesus. Então, por favor, irmão, você que pode passar para outras pessoas, irmão, doe algo para a nossa campanha. A nossa meta é 70 cestas básicas. Ano passado nós atingimos essas 70 cestas. Então eu queria pedir para você que é comerciante também, você que tem um mercantil lá na Goiabeira, em nome do Senhor Jesus, você que tem, aleluia, aonde for, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e puder doar uma cesta básica, doe. Pastor, não quero doar eu quero doar 10. Amém, irmão. Deus vai te abençoar poderosamente. Eu quero dizer que esse trabalho é para ajudar pessoas carentes, pessoas que estão passando necessidade. Em nome do Senhor Jesus, a gente também vai estar se preparando para voltar com o nosso sopão, em nome de Jesus. Eu estou só esperando aí. Deus disse assim, pode ir, pastor, que a gente vai realmente fazer essa obra, em nome de Jesus. Mas até lá, essa live solidária, essas cestas básicas vão ajudar muitas pessoas. Então, por favor, eu preciso de você. Os irmãos sabem, eu não venho, viu, Stênio? Eu não venho nas transmissões pedir dízimo e pedir oferta, porque dízimo e oferta, eu não confio em vocês. Me perdoe, mas os dízimos e as ofertas, eu confio em Deus. Então é Deus quem supre a necessidade da igreja. Eu não preciso. Graças a Deus, esse ano todinho com essa pandemia, agora, eu nunca precisei pedir dízimo e oferta nas transmissões e nem vou pedir. Eu não estou pedindo nem dízimo nem oferta. Eu estou pedindo que você contribua com esse grande projeto em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque o dízimo e as ofertas, quem se responsabiliza é Deus. E graças a Deus, esse tempo todinho, a nossa arrecadação está lá do mesmo jeito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque quem é dizimista e quem é ofertante, meu irmão, é ao Senhor. Então nós não precisamos ficar pedindo aqui não. O que eu peço para que Deus toque no seu coração, aí sim, em nome de Jesus, é para que você faça essa doação, projeto Manancial de Amor. Eu quero arrecadar 70 cestas básicas, eu quero realmente sair com essas 70 cestas básicas para distribuir pela Calcaia, distribuir, aleluia, aonde tiver alguém passando necessidade, eu ter como levar uma cesta básica para essa pessoa. E para isso eu preciso de você, em nome de Jesus, amém? Então Deus abençoe a todos. Deixa eu só pegar uma palavrinha aqui. Eu queria só mandar um abraço para as 2 pessoas que são muito importantes na minha vida, que eu acho que está assistindo, tenho certeza. É a minha mãe e meu pai. O manto vem ali. Minha mãe tá ali. Mãe, um beijo para minha mãe e para o meu pai. Deus abençoe vocês dois. E vocês dois são referenciais para a minha vida.
Amém. Beijo, mãe. Em nome de Jesus, Pronto. é verdade. Seu Guilherme. E a dona nosso- Liduína. Dona Liduína, eu também tenho muita admiração. Eu fico muito feliz quando eu vi o seu Guilherme participando do Congresso de Senhores, né? Porque eu sei que foi muita oração que a gente fez por ele. Em nome de Jesus, eu me lembro que eu ainda estava lá, nos primeiros passos do seu Guilherme na obra, eu estava lá na igreja, então eu fico muito feliz mesmo. Aleluia por tudo que Deus fez. Então, obrigado aos irmãos. Vamos fazer a oração final. Soberano Deus, eterno Pai, meu Deus da glória, nessa hora eu te peço que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Fiquem na paz que excede todo entendimento, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo amanhã às 18 horas, culto de senhoras, online, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Pai de seus irmãos do YouTube também, Pai do seu Marcelo, fica na paz, Pai do seu Vilânia, a paz do seu Emerson, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz.